no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Irmãos e irmãs, que bom estarmos juntos para a solenidade de todos os santos e santas de Deus. No calendário da igreja que está no mundo inteiro, é no dia 1º de novembro, todos os santos. Mas no Brasil é no domingo seguinte, portanto hoje, dia 3 de novembro. Estamos com o evangelista Mateus, no capítulo 5, versículos 1 a 12. Naquele tempo, Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, celebrar todos os santos e santas de Deus é celebrar a vitória de tantos irmãos e irmãs que nos precederam no testemunho de Jesus. Como diz o livro do Apocalipse, uma multidão incontável. E assim, a solenidade de todos os santos nos põe diante de Deus, que é santo e é fonte de toda a santidade. E esta é a nossa vocação, é a vocação da igreja. Todo agir da igreja deve levar os seus membros à santidade. No evangelho que nós ouvimos, nos encontramos com Jesus, que está propondo aos seus, a nova e definitiva constituição. Lá no Antigo Testamento, com Moisés, os 10 mandamentos. Aqui no Novo Testamento, com Jesus, as bem-aventuranças, que, por sua vez, englobam, levam à plenitude aquela lei promulgada lá por Moisés. Quem é que Jesus proclama santo? Quem é que Jesus proclama primeiramente bem-aventurado? Os pobres. Mas qualquer pobre, diz Mateus, os pobres em espírito. Aqueles que são totalmente pobres. Não porque escolheram a pobreza e assim a pobreza lhes bastasse, mas escolheram uma vida onde só Deus pode ser reconhecido, invocado, amado, acolhido, portanto, como absoluto. Abertura de coração, disponibilidade total. Tudo é relativo, tudo vale tanto quanto diante do absoluto que é Deus, que é santo. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, quer dizer, bem-aventurados aqueles que colocam a sua vida em Deus. Nele está a segurança, nele está a alegria, nele está a justiça, nele está a dignidade,
nele está a paz. A promessa, portanto, do reino para os pobres, não é? Aqueles que puseram a sua confiança em Deus, é como que um último socorro. A sociedade lhes nega tudo, não é? Eles encontram dificuldade para fazer o caminho, para viver a justiça, mas não perdem o sentido do absoluto, que é Deus, e não desanimam na sua caminhada. Como pobres, em meio aos desafios, muitas vezes impostos, eles vão discernindo o que é essencial para a vida. E nós não podemos esquecer ainda que ser pobre é viver daquilo que é essencial para a nossa vida. E esta bem-aventurança dos pobres, né, bem-aventurados os pobres em espírito, na verdade ela explica todas as bem-aventuranças, não é? E está unida àquela última bem-aventurança, a última, né? A oitava, por causa do rei. Por causa do rei. Os perseguidos por causa do rei. E aí nós voltamos. Quem são os aflitos? Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, não é? Os aflitos são aqueles vítimas da nossa sociedade opressora. Vítima da nossa sociedade que ceifa vidas. Vítima do nosso sistema que não privilegia a vida em toda a sua grandeza. Bem-aventurados os mansos, são aqueles que são subjugados pelos poderosos. Aqueles que, quem sabe, não têm para quem recorrer. São os despossuídos dos bens fundamentais que os possibilitam viver com dignidade. Trabalho, não é? Por exemplo, ter uma casa digna, ter saúde. E eles que, quem sabe, são os que ficam sempre por último na reivindicação dos seus direitos e, às vezes, não conseguem vê-los realizados. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Quer dizer, aqueles que são capazes de se indignar com os desmandos que provocam violência e que provocam a morte, que provocam a destruição das pessoas. Quem é que são os misericordiosos? Bem-aventurados os misericordiosos. Quer dizer, são aqueles que são capazes de fazer a comunhão. São aqueles que são capazes de criar solidariedade. São aqueles que perceberam que a grandeza da vida não está na posse dos bens, mas na partilha. E só a partilha realmente nos faz perceber a grandeza da misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração. Quem são os puros de coração? São aqueles que estão em sintonia com o projeto de Deus, não obstante os desafios pessoais, sociais, que vão enfrentando cada dia. São aqueles que procuram ter uma única conduta diante dos outros e diante de Deus, não é? Na Bíblia, a pureza de coração está sempre associado a mãos inocentes, mãos que não se mancham com o sangue do próximo, mãos inocentes, não é? E a gente sabe que para os semitas o coração, não é? É a sede das opções, é a sede da consciência. Bem-aventurados os que promovem a paz, não é? O que é a paz? A paz é aquela condição de vida que permite a todos a alegria de viver. Ninguém intimida ninguém, ninguém mata ninguém, ninguém destrói ninguém, ninguém afronta ninguém. Cada um reconhece o outro como irmão. Reconhece, valoriza o outro como imagem e semelhança de Deus. E mesmo a paz na Bíblia é sempre a plenitude dos bens messiânicos. É tudo aquilo que Deus pode nos dar. Meus irmãos, minhas irmãs, na solenidade de todos os santos e santas de Deus, cada um de nós e toda a comunidade cristã é chamada a rever a sua caminhada. Mesmo porque, na solenidade de todos os santos, nós já nos abrimos para
o grande acontecimento que é Cristo Rei, quando nós vamos encerrar, não é, o ano litúrgico, próximo domingo. Momento da comunidade reavaliar-se, repensar, não é, as suas atitudes, repensar os seus projetos, né? Repensar qual prática está distinguindo-a no lugar onde ela está. Prática do bem, prática da justiça, do acolhimento, né? Da solidariedade. Enfim, são esses os valores que contam. Os valores propostos por Jesus. Os valores das bem-aventuranças, capazes, se acolhidos pelos cristãos e por todos, de criar um mundo novo. Um mundo onde o reino de Deus transparece. E o lugar do reino é aqui. Jesus, com a sua pessoa, com a sua palavra, aproximou o reino de toda a humanidade. Enfim, precisamos fazer esta pergunta. Acreditamos que ser santo é possível e que tudo o que fazemos deve nos conduzir à santidade? Ou nós ainda estamos pensando que a santidade é privilégio para alguns poucos? Não, é graça, é dom, é oferta de Deus. E ser santo é abraçar a sua causa. Cada pequeno gesto de amor, de bondade, de justiça, de solidariedade, vão manifestando a santidade de Deus presente em nós. Portanto, conduzindo muitos irmãos e irmãs a esta santidade. Cada um tem o santo da sua devoção, não é? Podem invocá-lo. Eles estão na presença de Deus, na amizade com Deus, para onde nós caminhamos. Para sermos unidos, estarmos presente àquela multidão que, como eu dizia, do Apocalipse, que já participa desta visão, desta glória, que é a glória de Deus, reservada para nós. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração.